né? Porque a gente que é preto, a gente nunca faz uma teoria, simplesmente teorizar, a gente sempre é unido à ação, né? Como é que pensar esse conhecimento preto pode promover a vida das pessoas, né? Eu acho que é um pouco isso, e isso é Oxalá, né? Meu nome é Janine Maria Viegas Cunha, tenho um nome artístico, religioso, que eu gosto de ser chamada Nina Fola. Eu sou nascida em Porto Alegre no dia 19 de novembro de 1972. Esse ano, então, de 2020, eu faço 48 anos. Sou filha de Pedro dos Santos Cunha e de Eunice Maria Viegas Cunha. Meu pai é um homem negro nascido na Ilhota, um bairro negro de Porto Alegre, filho de mãe de santo. E a minha mãe, Eunice, era do Menino Deus, também daquela região negra da cidade. Eu nasço, cresço, né, num ambiente de uma família negra, batuqueira, e o clima era sempre esse, né, família batuqueira, família sambista, família, né, com muitas dificuldades. Então, meu pai era um carnavalesco, era um homem sambista, boêmio, muito conhecido pela galera contemporânea dele e do carnaval, né? Então, a gente cresceu nesse meio carnavalesco, né? Eu cresci indo em clube negro também, né? Meu pai frequentava os dois clubes negros de Porto Alegre, grandes clubes negros de Porto Alegre, o Floresta Aurora e o Satélite Prontidão. Eu cresci indo a bailes nessas duas sociedades negras. Cresci também indo a ensaio de escola de samba, era sempre, todo verão, né? Era esse ritmo, e a minha mãe era costureira, então era costurar, bordar. E a minha mãe acompanhava meu pai em todos esses projetos. Era uma viagem assim muito grande. Então a gente fazia muito samba aqui em casa, muito churrasco, e encontrava muita gente interessante da cidade aqui em casa também. Então ele era um homem que pensava o povo preto de uma maneira muito particular, assim. E morreu pensando, idealizando que o Trevo de Ouro seria um espaço. Ele pensava escola de samba como escola mesmo, como escola formadora de pessoas. Era muito interessante, assim, algumas conversas que eu tive com ele no final, assim, que ele tinha essa ideia de núcleo preto de formação e de sobrevivência mesmo ao racismo. Eunice era uma mulher lutadora, assim, ela foi costureira. Na verdade, ela tinha uma formação ali, né, era bem diferente, né, a formação, mas ela tinha uma formação em contábeis e tal. Mas por ter filhas e ter uma necessidade de ficar mais em casa, ela virou costureira, costurava pra caramba, assim, até a máquina tá ali em homenagem. Às vezes eu sento ali para dar uma lembrada da onde a gente vem, né? E, e a mãe teve essas filhas todas, e era uma mulher que também era muito motivadora da cultura, assim, ela nos levava sempre. A gente não tinha muita grana, assim, mas a gente vivia em cinema, em teatro, em algumas coisas de lazer, parque. Ela permitia muitas coisas, viajei muito cedo, né? Ela gostava, ela pensava em viajar o mundo, lia muito, era uma mulher que gostava muito de ler, então ela eram dois polos, e era uma mulher religiosa, né, também. Tinha um Xangô maravilhoso, né, e que cuidava, e a gente tinha os orixás em casa, então desde muito cedo convivia com isso, né, com uma casa que cultua santo, né, que cultua orixá. Então é por isso que eu não consigo me descolar de algumas coisas dentro do meu pensamento intelectual mesmo. A questão racial, ela sempre existiu, né?
Não sei o momento exato, né, não teve aquele se descobrir, né, sempre foi dito: "Olha, tem essas dificuldades". Me lembro assim: "Ó, vão te perguntar lá na escola se tu é qual é a tua religião, tu vai dizer que tu é católica". "Mas como eu vou dizer que eu sou católica se eu não sou?". Porque existe uma não se usava esse termo intolerância religiosa, se usava o termo racismo, porque a gente é perseguido, então. 12 anos eu fui virar atleta, na Sojipa, né, na Sociedade Ginástica Porto-Alegrense, que é fundada por descendentes de alemães, né. E ali eu começo a perceber de fato o que é o corpo negro num espaço branco, né, um corpo negro ativo, um corpo negro potente, um corpo negro atuando até melhor do que aquelas pessoas privilegiadas e tal. Ali eu começo a perceber as questões, como a questão social era discrepante, né, entre as populações. 13 anos, né? E também ali eu também já participo do grupo de dança afro, né? Eu dancei no Afrosul, né? Eu acho que foi uma das primeiras formações da FASU. Com 16 anos, vivo 1988, né, os 100 anos da abolição, que foi um ano que promoveu várias coisas, várias atividades. E nesse ano eu conheço, num evento também da Mais Bela Negra, conheço o Guto. Naquela época não era o Bafemi, era só Guto. E conheço a capoeira. Então, assim, ali foi um encontro cultural, né, bem importante, assim. E dali a gente começa a caminhar juntos vários outros caminhos. E o Guto também tinha uma história, uma trajetória pessoal, mas também tinha alguns mestres, algumas referências que também militavam, que também diziam coisas, né? Me lembro muito do Fernando, assim. E a gente começa a tentar encontrar, através da capoeira também, espaços para dizer coisas, como jovens que éramos, né? O movimento juvenil naquela época era só estudantil. E eu era estudante do Parobé, então eu não tinha muita adesão no movimento estudantil que era daquela escola, e eu não tinha outros grupos assim juvenis de de simpatia, né, não tinha colado em nenhum. E a capoeira, então, ela surge como um espaço bem legal, assim, de pensar juventude, raça, classe, né. E aí a gente começa a grudar em alguns movimentos que tinham em Porto Alegre, o próprio Movimento Negro Unificado, né, porque a gente começa a procurar as referências de Porto Alegre, Oliveira Silveira, enfim, outras pessoas que atuavam ali, o Lua, né? E a gente vai aderindo à militância política dessa forma, participando de eventos culturais da cidade, lendo daí, né? E incorporando o que a capoeira como cultura pode ser propositiva para a população negra, que a questão da autoestima era fundamental, e como recuperar a autoestima da população negra. E a gente entendia muito que o movimento cultural era uma grande ferramenta que potencializava o orgulho negro, né? Ou Black's Beautiful, talvez, né? Que são as influências, né, que a gente também sofria, norte-americanas. Lembrando que era uma época que a gente não tinha internet, a gente não conseguia importar coisas, não conseguia buscar outras coisas a não ser pelo espaço da troca de informação entre pessoas, né. Então a gente precisava encontrar as pessoas. Então a gente teve muita sorte de encontrar muitas pessoas importantes, né, nessa caminhada. Eu tenho me encontrado muito com a Conceição, Maria Conceição, e eu tenho muito dito isso para ela, né, do quanto ela foi importante para mim, porque eu tenho uma imagem da Conceição
na esquina Democrática em cima de um caminhão. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher rasta na minha vida. Tem o Juarez e a Suzana, do Centro Ecumênico de Cultura Negra, né? Esses, sim, com certeza, fundadores do MNU e do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, que nos descobriram, nos entenderam muito cedo, potencializaram de diversas formas com os projetos deles. A Universidade Livre é um divisor de águas, e hoje eu fico vendo como a Universidade Livre ainda hoje é presente na minha vida, assim. Os mestres que a gente conheceu, o próprio Paulo dos Anjos, né? O mestre Bigodinho é uma lembrança frequente, assim. O quanto esses mestres trouxeram do paradigma africano mesmo, da importância de pensar isso. Mestre Lua Rasta, que foi um amigo que conviveu com a gente muito tempo, o mestre René, obviamente, né? Que são mestres ainda meu, e as mulheres que nesse contexto eu também fui conhecendo, né? O professor Jairo, né? O professor Jairo Pereira, ele é uma referência inenarrável, assim. Ele também percebeu na gente potencialidade, e ele, na maneira dele, obviamente, investiu, né, em estar conosco. Então tem-se várias referências, né? A gente, quando está sentado aqui falando de si, a gente não consegue, a gente que é preto, né, não consegue falar sozinho, né? Não tem uma construção que eu possa dizer que é minha, né? Porque os livros vêm de mãos, as informações, os lugares para visitar, né? A Bahia, né? Ter ido à Bahia, ter ido cedo para Salvador, ficado, vivido, experienciado, e experienciado a cultura negra, né? No seu lugar, assim, é bem importante. São referências importantes minhas, assim. E não pode faltar. Eu acho que 2 grandes referências que eu não posso deixar de falar, além do meu pai, da minha mãe, dessas que eu citei, é o mestre Guto, né, que é um companheiro de viagem, dessa viagem, né, e o Babadiba de Iemanjá, né. A gente viveu e vive, né, hoje diferente, mas a gente viveu na época de juventude, uma intensidade uma intensidade de conhecimentos juntos, né? E a gente adquiriu conhecimento juntos. Hoje cada um utiliza de sua forma, mas temos uma mesma base. A gente bebeu da mesma, como é que diz aquela, da mesma cuia. Eu passei por várias instituições, né? Eu também ajudei, acho que foi mais ou menos na mesma época. Eu acho importante isso. Eu sou fundadora do Caixa Preta, do grupo de teatro Caixa Preta. Acho bem importante, assim, ter fundado esse grupo de teatro de atores negros em Porto Alegre, né? Eu também participei do próprio Secune, né, como cantora do coral, mas também participei como representante do Secune em alguns espaços. Ter constituído o Africanamente em 2001 assim, a materialização de dizer, olha, agora, amiga, tu já estudou, tu já, né, tu já passou de ano, o que tu vai fazer com tudo isso, né? E ainda é o Africanamente uma grande potência, eu acho, de militância. Eu morei no Rio de Janeiro, né? Morei 10 anos no Rio de Janeiro, e lá eu estudei e criei uma produtora de eventos e produzi algumas coisas, conheci muita gente lá. Rio de Janeiro, né, é um canal, assim, onde se concentra muitas informações e possibilidades. Os eventos da RENAFRO, que foi o Encontro Nacional de Religiões de Matriz Africanas e Saúde, que até hoje reverberam coisas, principalmente na minha pesquisa, na minha escrita, onde a gente reuniu pessoas do Brasil todo e, quiçá, fora do Brasil também, que são da matriz de religiosidades africanas, onde naquele contexto a gente ainda falava matriz africana só candomblé, candomblé, candomblé.
E aí a gente explode para o Brasil o batuque, diz que existe essa matriz africana aqui no Rio Grande do Sul. De 2007 a 2018, eu fui representante da rede no Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. Isso implicava de estar sempre viajando e pensando a política de saúde da população negra para todo o Brasil, junto com outros representantes. E também como secretária executiva do Estado, que fez também o viajar o Estado todo, acessando, né, o povo de terreiro e pensando que nós poderíamos e podemos, né, pensar a política pública para o povo de terreiro, que existe, né, uma defasagem, existe um esquema que cria desigualdades e que o povo de terreiro sofre por isso, e às vezes, muitas das vezes, o linguajar político, né, a situação das pessoas impede de que as pessoas tenham essa compreensão. Então, tinha muito da gente acessar o povo com a nossa forma de ser, mas fazendo formação política. A Rua da Praia ali era um ponto de encontro, eu me lembro que era incrível passar ali, né, na sexta-feira à tarde. E claro, né, para mim sempre foi também os batuques, né? É um lugar, batuques e sambas, né? Sambas na casa de alguém. Um evento importantíssimo para a negrada em Porto Alegre era a Festa dos Navegantes, né? Que a gente ia sempre, a minha família ia sempre, e era um encontro negro, não era uma festa católica, assim, era um encontro negro, né? E que isso também a gente perdeu. E o carnaval, né? O carnaval de rua, o carnaval ali. Eu já peguei o carnaval na perimetral, né? Saía da frente do Parobé e ia até lá o Largo Zumbi, que a gente chamava de Largo da Ipatura. Eu fico entendendo né, na época dos meus pais, estudar era uma das coisas mais importantes, mais fenomenais, assim. Então, sempre foi um incentivo muito grande, tanto que eu tenho 2 irmãs já com formação universitária. Então, enquanto jovem, assim, dos 20 aos quase 40 anos, eu acessei muita leitura acadêmica, mas de uma forma militante, de uma forma individual, assim, uma busca de conhecimento através dessas leituras. E aí eu, por uma questão muito pessoal também, uma busca de um crescimento profissional, a busca por um emprego mais fixo, depois de ter militado pela cultura, pela política, pela religião, tudo na perspectiva preta, né? Eu vou buscar a academia para buscar um título. E aí, dentro da academia, eu percebo a minha potencialidade, outras possibilidades, né, de atuar, inclusive intelectualmente, e hoje eu tenho uma carreira acadêmica, eu sou bolsista, né, sou uma estudante, pesquisadora profissional, vamos dizer assim, que tem desenvolvido, pensado como a gente vai fazer uma sociologia preta, né? Quando eu entro na universidade com 39 anos e me deparo com um monte de jovens negras de 20 anos falando, conhecendo as coisas de uma forma intensa e densa, mas também tendo vivenciado o racismo de uma outra maneira, a gente descobre que a gente precisa estar junto para poder elaborar essa luta antirracista mais densa. Por isso que eu digo que ela talvez não tenha somente 2 lados, o lado dos negros e o lado dos brancos, porque a questão negra ela é muito complexa, né? Ela tem o jogo do colorismo, e quer dizer que muito tem a ver com as famílias interraciais, enfim, tem o jogo de classes, né? De que hoje a gente tem pessoas de uma classe um pouco melhor. Antes não, né? Antes era um grupo de oprimidos, negros, pobres, enfim, pretos, né? E hoje a gente tem várias dinâmicas
que tentam enfraquecer, fragmentar e enfraquecer, mas eu tento ver, né, e não é só eu, né, tem um grupo de pessoas com qual eu me colo e que pensa isso também, tento ver que a gente, em percebendo que somos diversos, isso explode, extrapola a nossa humanidade. Isso quer dizer, a nossa humanidade negra ela não é só aquela escrita nos livros, ou não é só aquela entendida pelo racismo. A nossa humanidade negra ela é tão complexa quanto a humanidade branca é. E ir para Portugal, uma mulher negra como eu, ir para Portugal para vivenciar uma experiência acadêmica é o contrafluxo de toda a história, né? É o contrafluxo de todas as possibilidades. Eu nunca pensei em fazer essa viagem, nunca planejei para isso e, e é muito importante a gente virar o foco dessa lente e olhar toda a perspectiva do mundo, do racismo, da colonização em terras de colonizadores, né? Foi muito importante para mim. O coletivo Atinuqué, eles, como eu falei, eles foi uma união assim, desejo da Giane Vargas, da Fernanda Oliveira, que me procuraram como então naquela época presidente do Africanamente. Começou despretensiosamente como um grupo de estudos de mulheres que passam pela universidade e que, na hora de fazer seus trabalhos universitários, não têm a bibliografia preta para consultar. E aí esse grupo de mulheres pensa em estudar juntas e formar juntas um cabedal aí de teóricas, né, pretas, e ficar pensando se isso é uma construção legítima de uma vertente teórica, né, que é o pensamento de mulheres negras. E que, inevitavelmente, hoje necessita ser um coletivo de opinião, um coletivo de ação, né, social, um coletivo com outras mulheres negras. Hoje, em meio à pandemia, a gente fica pensando o que a gente pode promover. Eu vi a Angela Davis 2 oportunidades. Eu vi ela no Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi algo também absurdo, de lindo. E um encontro com 3.000 mulheres negras do Brasil todo. Foi algo também transgressor. Mas a gente encontrou a Angela Davis no Uruguai, e aí no Uruguai a gente pôde falar com ela e eu não consegui falar. Apesar de saber razoavelmente um inglês, assim, ter tentado praticar antes, eu não consegui falar. É muita energia, né? É uma história muito grande que ela carrega, né? Como uma mulher negra que é. E ela é da cor, ela tem a parecência da minha mãe, né? É do mesmo jeito, assim. Filha, né, de músico que sou, também me desenvolvi na música, né? Eu estudei música no Rio de Janeiro, estudei percussão popular, produzi música lá e tanto que eu tentei fazer uma carreira artística, inclusive no Rio de Janeiro, onde eu estudei. E antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu já tinha um grupo chamado Afluentes. A gente tinha ligações com as águas. Afluentes em que a gente tinha uma parada autoral e tal. E quando eu volto, quase 10 anos depois, a gente se reúne. Em 2015, a gente consegue dizer, vamos voltar, né? E a gente retoma como Afroentes. O Afroentes aí está fazendo 5 anos, né? E agora a gente lançou um vídeo que foi gravado o ano passado, em que a gente, numa brincadeira, né, de instrumento e voz, a gente começa a cantar um samba enredo de uma escola de samba. E o vídeo é lançado bem no dia que o Estado pede a quadra da escola de samba, né? Isso é ancestralidade presente, dizendo alguma coisa, né?
dizendo que a gente está nesse páreo da luta antirracista também através da palavra cantada, da palavra ouvida como música. O que é importante da gente que está um pouquinho mais corrido nessa, com mais prática nessa corrida, é dar um tônus na intensidade, né, dessas coisas, de quanto a prática para nós, povo preto, é importante não somente quanto na teoria, que é o espaço onde eu estou vivenciando, que é o espaço acadêmico, né, que é o espaço, então, que é muito importante a gente estar ligado, mesmo quando jovem. Isso é um conhecimento de quem é de matriz africana, isso é tranquilo, mas quem não é, também esse é um grande desafio. Não converter todas as pessoas negras para a religiosidade de matriz africana, mas fazer elas entender de que o paradigma negro africano é o que melhor organiza elas numa luta antirracista, numa militância. E aí estar nesse paradigma é respeitar o mais velho, é respeitar a caminhada dos mais velhos, a sankofa, né, olhar para trás e projetar o futuro, enfim. Ser negro não é ilegal, mas sim digno de apreço. Daomé, Zimbábue, Senegal, África, sagrado berço. Ser negro não é ilegal, mas sim digno de apreço. Daomé, Zimbábue, Senegal, África, sagrado berço. Com orgulho negro bate no peito, tem muito valor e quer respeito, pois cumpre os seus deveres, reivindica seus direitos. Com orgulho negro bate no peito, tem muito valor e quer respeito, pois cumpre os seus deveres, reivindica seus direitos. Ser negro não é ilegal, mas sim digno de apreço. Daomé, Zimbábue, Senegal, África, sagrado berço. Ser negro não é ilegal, mas sim digno de apreço. Daomé, Zimbábue, Senegal, África, sagrado berço. De escravo a mendigo, da senzala à favela, do quilombo ao morro, construiu as riquezas dessa terra. De escravo a mendigo, da senzala à favela, do quilombo ao morro, construiu as riquezas dessa terra. Sem nunca desistir dessa injusta guerra, sem nunca desistir.